vamos iniciar mais uma lei da nossa isolada de legislação institucional. Dessa vez, nós iremos tratar sobre a lei de remuneração da PMSE. Confesso aos senhores que, analisando os editais de concurso público para a Polícia Militar, não é comum a gente verificar a legislação deste tipo nos editais. Contudo, não adianta você estar aí preocupado, preocupada, meu Deus, uma lei que não é comum e agora o que é que eu faço? Cara, não adianta. A gente tem que se adaptar à banca, não é o contrário não é a banca que vai se adaptar a você. Então, vamos estudar a lei de remuneração com base naquilo que pode cair. Então, você já sabe como é o nosso estudo aqui, nosso estudo é estratégico, a gente vai bater diversos pontos aqui da lei de remuneração com base naquilo que a Selecom pode vir a cobrar de você, tá certo? Lembrando aí, tá, que algumas disposições da lei de remuneração também foram modificadas neste ano, seja elas referentes a valores, exemplo, ao valor do auxílio invalidez, seja com referência à mudança que a gente teve no próprio formato de pagamento para os policiais e bombeiros militares do estado de Sergipe. Essas foram mudanças importantes e que pode ter certeza que tem chances de cair caso essa lei venha a ser de fato cobrada no dia da sua prova, tá certo? Então preste atenção aqui nos termos, não são difíceis e a gente vai pontuar aqui de maneira bem esquematizada. Iremos passar pela introdução, que eu vou contar para você essa trilha que deu até a gente chegar na lei de remuneração que a gente tem hoje. Depois iremos para as disposições gerais, remuneração do servidor militar da ativa, direitos pecuniários do servidor militar da inativa, descontos e dependentes. E a partir daí iremos para as questões. Essa aqui será a nossa trilha de conhecimento para hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos aqui ampliar, deixa eu deixar bem grande aqui para você, tá? Vamos ampliar aqui para você ter uma visão da chamada política de pagamento atualmente na Polícia Militar de Sergipe. Veja só, a gente vai dividir em dois grandes grupos, o grupo de pagamentos ao militar da ativa e o grupo de pagamentos para o militar da inativa, seja da reserva, seja da reforma, tá? Venha para cá, você já sabe qual é a diferença de reserva remunerada e de reforma, né? A gente já explicou isso, em estatuto também trabalhamos isso e diversos outros tempos, inclusive a gente vai ver aqui uma parte conceitual que você vai perceber que muito parece com conceitos que a gente já extraiu lá do Código de Ética, lá do estatuto. Então a gente vai recorrer a diversas previsões de outras leis, tá certo? Então veja, vamos dividir aí em pagamentos para o militar da ativa e pagamentos para o militar da inativa. Vamos voltar. Para o militar da ativa, anteriormente, assim que foi editada a lei de remuneração, a gente tinha de fato o pagamento de uma remuneração. O que é que acontece aqui, senhores? A remuneração vai abranger o soldo, porque o militar, ele não vai receber salário, ele recebe soldo, tá? Historicamente é soldo. Então, tem o soldo, tem as gratificações, indenizações e outros direitos. O que acontece? Essas gratificações aqui, exemplo, periculosidade e tudo mais, elas não integravam o salário, a remuneração quando da transformação dessa remuneração em proventos. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, tá? Isso é importante para a gente entender esse histórico, tá certo? Imagine que aqui o militar recebesse R$ 1.000, e ele tivesse de gratificação mais R$ 1.000, certo? Somando aqui R$ 2.000 por mês. Quando se transformava em provento, essa gratificação não era absolvida, certo? Não era absolvida. E essa indenização aqui, a exemplo da indenização por um trabalho extra, a indenização também não era absolvida. E a indenização é algo que pode acontecer e pode não acontecer. Então você, quando estiver trabalhando, você pode optar, por exemplo, em tirar 2 serviços extras, 3 serviços extras ou não tirar nenhum. Certo? Via de regra, você tem essa opção entre tirar ou não o extra. Então, naquele mês que você tirar o extra, você vai ter esse pagamento. No mês que você não tirar, não terá, certo? Então, você levava para casa, vamos deixar em pontos bem simples, essa parcela de R$ 1.000, certo? Então, havia uma perda muito grande quando da passagem para a inatividade. O que foi que o governo fez então? Ele modificou esse formato de remuneração. Então ele pegou diversas dessas gratificações da época e incorporou dentro do soldo.
Só que ele mudou o nome desse soldo para subsídio. Então, hoje, no lugar de uma remuneração, nós recebemos, você irá receber um subsídio. Então, o subsídio é uma parcela única. Parcela única. Qual a vantagem disso para a época? É que as gratificações incorporaram nesse subsídio e quando você vai para casa, você vai levar exatamente o valor do subsídio. Então, exemplo, se tinha 1.000 mais 1.000, ao invés de você levar só esse 1.000 que fazia parte do soldo, agora você vai levar os 2.000, certo? Naquela época, essa foi a principal intenção. A indenização continuou a existir, porque, como eu disse a você, pode ou não ocorrer, vai depender de diversas situações, e os outros direitos pecuniários é o que a gente vai ver aqui. Então, a principal diferença, as gratificações saíram e aí surgiu no lugar do soldo o subsídio, tá? Então, para a atual lei de remuneração, essa daqui é a realidade para o servidor militar da ativa, Deixa eu só te dizer um ponto aqui. Atualmente, tanto para praças como para oficiais da Polícia Militar, existe o pagamento de gratificação de periculosidade, tá? Está sendo implantado em parcelas. Só que essa lei em específico não está aqui dentro da lei de remuneração. Então, muito cuidado com isso, tá? Quando a gente pega a lei de remuneração do jeito que está, nós não teremos essa gratificação aqui. Perfeito? Beleza? Então, iremos estudar as indenizações previstas na lei de remuneração. Iremos estudar o subsídio previsto na lei de remuneração e os outros direitos pecuniários. Por que também esse alerta? Porque aqui, dentro da lei de remuneração, a gente não vai abranger a chamada IFV, Indenização de Flexibilização Voluntária. A gente não vai abranger isso, existe uma lei específica para isso, tá? Perfeito? Preciso só que você entenda que existem outras parcelas a serem pagas para o policial militar, mas que nem todas estão previstas na lei de remuneração. Perfeito? Beleza? Tranquilo. Então a gente já entendeu que houve a mudança de remuneração para subsídio. Só que atenção, o nome da lei continuou como lei de remuneração, perfeito? O nome da lei ainda é lei de remuneração por ponto de vista histórico, mas hoje tecnicamente o que se paga é um subsídio, perfeito? Beleza, massa demais. E aí veja, para o militar da inatividade, nós temos no lugar de subsídio ou até mesmo de remuneração o pagamento de proventos, tá? Proventos. Então, quando o militar vai para a inatividade, ele deixa de receber o seu subsídio para receber proventos da sua inatividade. Esse provento, senhores, esses proventos eram compostos por essas parcelas aqui, ó. Soldo ou cotas de soldos, gratificações incorporáveis, tá vendo aqui? Algumas que eram incorporáveis, salário família. Isso daqui sumiu. Agora só existe o subsídio. Como eu disse ao senhor, as gratificações foram incorporadas no subsídio, a gratificação daquela época, tá? E cotas de subsídio. O que é que pode o militar da inatividade receber além disso? E vai depender de algumas circunstâncias que nós iremos estudar. Auxílio, validez e retribuição financeira por convocação, certo? A gente vai explicar cada um desses aqui. O que é que eu preciso que você entenda aqui para fins de prova? Essa estrutura aqui, sabe por quê? A banca pode cobrar de você uma pergunta muito simples, como a seguinte, tá? Veja só. A lei de remuneração da PMSE sofreu diversas alterações ao longo do tempo. Nesse sentido, algumas alterações foram no que diz respeito às parcelas atribuídas ao militar da ativa. Assim, sobre o assunto, assinala a alternativa que não indica uma dessas parcelas pagas ao militar da ativa. Aí vai ter lá, letra A, subsídio, letra B, indenização, letra C, outros direitos pecuniários, letra D, soldo. Aí você já entende que soldo saiu, perfeito? Beleza? Ou, da mesma forma, para proventos aqui da inatividade. Perfeito? Entendido aqui esse quadro, agora a gente pode avançar e a gente vai passar por alguns conceitos iniciais, as disposições preliminares dessa lei, perfeito? Vamos lá. Esta lei regula o sistema remuneratório dos servidores militares ativos e inativos. Olha, já comece aqui a anotar isso, tá? São para os ativos e também para os inativos do Estado de Sergipe, compreendendo vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos. Perfeito? Outra coisa, tá? Aqui ele vai falar, ó, militares do Estado de Sergipe
Então, a lei de remuneração, ela vai abranger, veja bem, a PMSE e o CBMSE. Então, o que a gente vai falar aqui vai abranger ambas as corporações. Perfeito? Beleza, vamos seguindo. Agora, nós iremos para os conceitos necessários para a lei. A gente já viu muitos desses conceitos aqui, como eu disse, no Código de Ética, no Estatuto. Veja, no Código de Ética a gente tratou sobre o comandante, né? E aqui a gente vai tratar de novo. Veja só, comandante é o título genérico, dado ao servidor militar estadual, equivalente ao cargo de diretor, chefe ou outra autoridade decorrente de leis e regulamentos que for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma OPM ou OBM. Veja só, para fins desta lei, da lei de remuneração, comandante não está atrelado a posto ou graduação. Então, você pode ser praça e pode ser comandante, você pode ser oficial e será comandante, porque é o título genérico dado a essas categorias aqui que estão atreladas, que são responsáveis por exemplo, instrução. Então, veja, quando você estiver lá no seu curso de formação de soldado, por exemplo, você vai ter instrução em que o instrutor será um soldado, um cabo, um sargento. Eles serão comandantes, seus comandantes. Quando você estiver na guarnição, você será comandado por um soldado mais antigo, por um cabo, por um sargento, por um subtenente, por um oficial. Então, eles serão seus comandantes, tá? Vamos lá. Isso aqui é importante você atrelar ao seguinte: é título genérico. A questão pode simplesmente tirar esse genérico e colocar específico, tá? Colocar específico. Então, absorva essa palavra como principal aqui desse conceito. Missão, tarefa ou atividade. É o dever, tá? É o dever emergente de uma ordem específica de comando, direção ou chefia. Então, isso é uma missão, isso é uma tarefa ou uma atividade. Militar, olha, amanhã, logo cedo, 5 da manhã, você tem uma missão, certo? Você irá fazer patrulhamento nos pontos de ônibus da cidade de tal hora até tal hora. Isso é sua missão, é seu dever emergente de uma ordem específica de comando, tá? Perfeito? Corporação. Corporação é a denominação genérica dada à Polícia Militar do Estado de Sergipe ou ao CBM. Como eu disse a vocês, a lei de remuneração ela é aplicada tanto à PM quanto ao CBM, perfeito? Então não ache estranho se a questão quiser cobrar de você aqui esse tipo de conhecimento. A lei de remuneração é também aplicada ao Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe. Tá correto, tá? Tá correto, tá corretíssimo. Vamos lá. OM, Organização Militar, é a denominação genérica também, tá? Genérica, dada ao corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer outra unidade administrativa ou operativa da PMSE ou do CBMSE. Sede, essa aqui é interessante, tá? Esse aqui é um conceito interessante porque é um conceito diferente, perfeito? Então, absorva esse daqui também. Sede é todo o território do município, dentro do qual se localizam as instalações de uma OPM, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Imagine aí que uma unidade da Polícia Militar, um determinado batalhão, ele compreenda 2 cidades, mas a sua sede, o seu batalhão, ele está dentro do município X e não do Y. Então, qual será a sede dessa OPM? No caso aqui, dessa OM, será o município X, perfeito? Então, isso aqui é muito interessante, pode cair. Olha, esses conceitos aqui para fins de prova, tá? E especificamente para a banca dos senhores, é feita de forma bem direta, bem objetiva. Seja tirando aqui uma palavra dessa, tá? Seja limitando. Então aqui, ó, pode dizer que não é todo o território, mas somente aquela parcela, aquele bairro, alguma coisa assim, certo? Ou o que é o mais fácil de acontecer é trocar conceitos. Então, numa questão lá, pedir assim para você enumerar, colocar lá 4 itens e 4 colunas e pede para você enumerar. Então, vai colocar lá 1, corporação, 2, OM, 3, sede. E aí vai dizer lá, item 1,
Aí bota o conceito de OM. Item 2, bota o conceito de sede. Item 3, o de corporação. E aí vai pedir para você assinalar. Tem uma questão como essa aqui que eu coloquei para a gente responder. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Efetivo serviço é o desempenho com exclusividade de cargo, comissão, encargo, incumbência ou serviço pelo servidor militar estadual em serviço ativo. Em serviço ativo, perfeito? Então, aqui o efetivo serviço, obviamente, vai atrelar ao servidor em serviço ativo. E cargo militar é o conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes. Aqui a principal palavra aqui para você decorar desse conceito enorme, tá? Cometidas ao servidor militar estadual que, mediante lei, seja criada com denominação própria, classificação, número certo e remuneração paga pelos cofres públicos, observando-se que o seu exercício é privativo de servidor militar em serviço ativo, conforme especificação contida nos quadros de efetivo ou tabela de lotação. Ou seja, senhores, aqui, principal coisa para você entender é que o cargo possui atribuições e responsabilidades permanentes. Então, você não é o comando da unidade. Você está no comando da unidade, porque esse comando é um cargo militar. Você pode sair, o cargo ficará lá para ser ocupado por outro militar. Perfeito? Beleza, vamos lá. Comissão, encargo, incumbência, serviço ou atividades militares. É o conjunto de atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não estão alancadas como de posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organizações e tal e tal. Função militar é o exercício, então a função já está falando do exercício e não apenas das atribuições, tá? Então a função já é o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou comissão, encargo e incumbência. Então, o militar que ele está, de fato, exercendo um cargo militar, ele está exercendo uma função militar dentro de um cargo militar, dentro de uma comissão. Perfeito? E servidor militar é o agente público estadual ocupante de cargo militar integrante da PM-SE ou do CBM-SE, tá certo? Vou dar aqui mais um aviso aqui a você, tá? Algumas oportunidades eu retirei CBM-SE, senão ia ficar muito grande, mas já fica o alerta novamente. Essa lei aqui é aplicada tanto ao Corpo de Bombeiro Militar quanto à Polícia Militar do Estado de Sergipe. Perfeito? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Da remuneração do servidor militar da ativa. Militar da ativa, vamos relembrar o que a gente viu no primeiro slide, né? Militar da ativa, ele receberá remuneração ou subsídio. Não será remuneração, será o quê? Subsídio, tá? Então, o subsídio será composto do próprio subsídio, das indenizações e de outros direitos pecuniários, tá? Então, as indenizações a gente vai visualizar aqui e os outros direitos pecuniários também. Então, vamos lá. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não são computados nem acumulados para fins de cálculos de outros acréscimos nem de concessão de acréscimos posteriores. Senhores, aqui está falando o seguinte. Imagine que o camarada ele vai ter direito a uma ajuda de custo, tá, em determinado mês. A gente vai visualizar o que é essa ajuda de custo. É para um deslocamento de um militar de uma sede para outra, tá, desde que não seja dentro da Grande Aracaju. A gente vai visualizar isso. Então, se naquele mês aquele militar vai receber aquela ajuda de custo, tá? Vamos só deixar bem simples aqui, de R$1.000 é o subsídio, tá? E ele vai receber uma ajuda de custo de R$500, só um exemplo, tá? Os valores não são esses, é só um exemplo. Então, veja, eventual cálculo de qualquer outra situação que ele vier a ter, 10%, 15%, não será em cima de 1.500, mas em cima de 1.000, tá? Isso daqui, essa ajuda de custo, veja, não será base de cálculo nenhum, tá? De acréscimo, não vai. Então, se for 10%, militar terá direito a 10% do seu subsídio. Será 10% de 1.000 e não 10% de 1.500. Então, é isso que esse artigo 3º, parágrafo único, quer dizer. Perfeito? Agora, a incidência disso daqui para fim de prova é bem pequena, tá? Daqui até o momento, eu ficaria com essa análise daqui. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir com mais alguns
alguns conceitos necessários. Próximo slide importante, tá? Para nossa aula de hoje. Da remuneração do servidor militar da ativa e do direito à remuneração. Aqui é o seguinte: quando o militar da ativa irá começar a ter o direito à sua remuneração? 3 são essas oportunidades. Vamos lá. Primeiro, do ato da matrícula em escola ou centro de formação no respectivo curso inicial de oficiais ou praças. Quais são os cursos iniciais de oficiais ou praças? De oficiais, o CFO, e de praça, CFSD, tá? Então você aí, quando passar no concurso público da PMSE, não é quando você for aprovado em todas as fases, depois de homologação, não. É quando for convocado, e não só isso, quando você efetivamente fizer a sua matrícula. Pode ser que você desista, tenha passado em outro concurso, sei lá o quê, tá? Então você só vai começar a ter o direito, terá o direito à remuneração quando da efetiva matrícula, seja no CFO, seja no CFSD. Certo? Isso aqui pode ser objeto de prova tranquilamente, tá? Tranquilamente, traçando essas divisórias. Então, imagina aqui uma linha do tempo, tá? Colocando aqui inscrição, coisas absurdas como inscrição no concurso, aprovação na prova tal, aprovação, aí aqui homologação, aqui convocação e aqui matrícula. E aí a questão dá várias datas, sei lá, 1/1 de 2025, 1/5 de 2025, 1/6 de 2025 e por aí vai. E aqui 1/8 de 25. Então aqui são exemplos, tá? E aí pode perguntar a você a data. E você sabe que será aqui, ó, na data da matrícula, tá? 2. Do ato da declaração para aspirante a oficial PM ou BM. Por quê? Porque aqui você vai mudar, não será promovido, mas sim declarado aspirante a oficial PM ou aspirante a oficial BM. Você já viu isso em estatuto, né? Quando você termina o CFO, você não será promovido de cadete a aspirante, você será declarado. Isso é muito importante, viu? Essa diferença. Do ato de inclusão, nomeação, promoção, designação, reversão, classificação ou engajamento. Esse engajamento aqui não existe mais, tá? Não existe mais. Só que se está aqui na lei e ainda está de forma expressa, pode ser que caia, então é bom você decorar isso daqui. Na PMSE ou no CBM, veja, promoção, você saiu de soldado, terceira classe, de cabo para sargento, seu subsídio irá mudar, portanto, você fará jus ao novo subsídio de sargento, de terceiro sargento, a partir da sua promoção, tá certo? E por aí vai. Excetuam-se as condições deste artigo, os casos de caráter retroativo, quando a remuneração passa a ser devida das datas declaradas nos respectivos atos. Então imagine aqui, tá? Imagine que você teve a sua remuneração, a sua promoção preterida. Era para você ter sido promovido e não foi por algum equívoco. Perfeito. Era para você ter sido promovido em 2024, tá? Só um exemplo aqui ao posto de major, certo? Era para ter sido aqui. Mas você só foi promovido a major depois de entrar com ação judicial e tudo mais em 2025. Nesse período aqui, você deixou de receber o subsídio de major e continuou recebendo de capitão. O que é que vai acontecer? Vai retroagir até aqui. Então, só um exemplo, tá? Se o capitão recebe 100 e recebe 90 e o major recebe 100, aqui tem uma diferença de 10. Então, vai pegar isso daqui, vai multiplicar e vai fazer essa diferença do pagamento, tá? Desde aqui de 2024, quando você deveria ter sido promovido. Então, é isso daqui que trata essa exceção, quando houver essa declaração de caráter retroativa, retornando, perfeito? Beleza. Suspensão, a gente vai ver 2 casos agora diferentes. A suspensão e a cessação do direito à remuneração. Suspensão, vou suspender, mas pode ser que volte. Cessar, acabou, não vai ter como você voltar a receber, perfeito? Então, suspensão, aconteceu alguma situação que vai ensejar o levantamento daquele direito à remuneração. Fica lá você sem receber até aquela situação acabar e aí você volta a receber. A diferença de suspensão para cessão, tá? Então, suspensão, suspende-se e por óbvio
temporariamente, porque se for de forma definitiva não será suspensão, tá? O direito do servidor militar à remuneração. 1. Ser agregado para exercer atividades ou funções estranhas à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, estiver em efetivo exercício de cargo público civil temporário e não eletivo, ou de função de natureza civil no serviço público estadual, inclusive da administração indireta, assegurado o direito de opção pela remuneração correspondente ao seu posto ou à sua graduação. Então, exemplo, o policial militar X, ele foi nomeado, tá, no cargo comissionado de secretário municipal de transporte e trânsito. Então, o cara virou superintendente da SMTT, por exemplo, em um determinado município. Então, ele será agregado, tá? Ele será agregado. E aí ele poderá optar pela remuneração do seu cargo, do subsídio, no caso do cargo militar, ou vai receber pelo município, perfeito? Então, é isso que diz aqui essa primeira opção. Agora veja, desde que seja não eletivo, porque se for eletivo, vai todas as regras normais da Constituição, perfeito? 2. Quando enquadrado na situação de ausência não justificada ou de deserção. Então, camarada, o militar, ele foi declarado desertor, e você já viu isso em estatuto, tá? Você já estudou isso. Quando é que é declarado desertor? Após o 8º dia, tá certo? Então, houve isso daí, deve a declaração de deserção, consequência, suspende-se o pagamento do subsídio a ele, tá? Então, vai suspender até ele retornar, por exemplo, e visualizar que, na verdade, houve justificativa. O militar ficou doente em determinado local, não teve como comunicar a ninguém da família, nem a própria corporação, e aí ele foi considerado desertor porque não comunicou, mas depois verificou que ele não comunicou porque não podia, estava, sei lá, em coma, sei lá. Então, havia sim justificativa. E aí há o pagamento retroativo. Volta a receber, tá? E há o pagamento retroativo, que é o que diz aquela última exceção que a gente viu aqui também, tá? Beleza? Estando em gozo de licença para tratar interesse particular. Então veja como as leis da legislação institucional se misturam, tá? E fica uma dependente da outra. Onde é que você vai extrair o que seria licença para tratar de assunto particular? No estatuto da PMSE. Lá, inclusive, vai ter dizendo isso, que a licença para tratar de interesse particular é sem direito ao subsídio. Lá tem isso, tá? Então, a gente sempre vai estar necessitando do conhecimento de outras legislações. E por isso, inclusive, que eu prefiro deixar para lecionar esse tipo de lei de remuneração, código de ética também, depois do estatuto. O estatuto é a base, tá? O estatuto vai solidificar todos os direitos e deveres do militar, os conceitos básicos. Então, será como, entre aspas, a lei maior daquele cargo. E aí depois vem as outras legislações. E nesse caso específico da PMSE, desse concurso, eu prefiro deixar a lei de remuneração por último, porque ela vai sugar de conhecimentos de outras leis, tá? Perfeito? Então já é um alerta que eu dou a você. Se você começou agora a estudar isso, já começou a estudar por lei de remuneração, pare. Vá primeiro para estatuto, depois para código de ética, depois para a lei de organização básica e deixe lei de remuneração por último. Você vai ver que faz sentido o que eu estou dizendo aqui para você. Perfeito? Então, se você estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular, você ficará sem subsídio até você retornar ao serviço ativo. Perfeito? Afastado do cargo, função ou comissão militar em decorrência de prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária, pronúncia ou sentença condenatória recorrível. Senhores, a pronúncia é para o subsistema do Tribunal de Júri, tá? Para crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Então, se houve a decisão de pronúncia, ou seja, você será levado ao júri, certo? Então, isso daí já vai fazer suspender o pagamento do seu subsídio, tá? Desde que não exista relação com o exercício das atribuições próprias do cargo militar. Por que isso daqui? Porque, a depender do caso, o próprio juiz poderá determinar a perda da função pública, a perda do cargo público. Então, se o juiz determinar isso, no lugar de suspender, vai ter que cessar. Então, por isso que o inciso 7 aqui já deixou claro que, se não tiver uma determinação diferente, a remuneração será suspensa enquanto preso, tá? Enquanto preso, certo? Beleza? A sentença condenatória, veja, recorrível. Porque se foi recorrível, a gente vai ver já já. Preste atenção nesses detalhes.
Preste atenção. Nos afastamentos previstos nos incisos, veja, 6 e 7 deste artigo, é devido ao servidor militar 50% da sua remuneração. Então, aqui, ó, 50%. E no 6, durante o afastamento do cargo para cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de decisão judicial transitada em julgado, que não implique perda de posto ou de graduação. Perfeito? Beleza. Vamos lá. E a gente viu os casos de suspensão e agora a gente vai ver os casos de cessação da remuneração. Coisas diferentes. Vem para cá. Veja a quantidade de assuntos que a gente já viu na aula de hoje. A gente já viu a diferença de remuneração para subsídio, o porquê houve essa mudança de remuneração, saiu remuneração, ficou subsídio, mas o nome da lei ainda é lei de remuneração. A gente viu quais são as parcelas que englobam o subsídio atualmente. Vimos a diferença de proventos anteriormente da mudança legislativa de 2016 para proventos hoje e como isso pode ser cobrado em prova. Ou seja, assinala a alternativa que indica um elemento que não existe mais no provento do servidor militar da inativa. Aí vai ter lá, letra A, cotas de subsídio. Vai ter lá, letra B, cotas de remuneração e por aí vai. Certo? Você só vai ter que saber isso daí. Tranquilo? Beleza? Ou da mesma forma, como eu disse, do militar. Se tiver soldo, você sabe que soldo não existe mais. O que vai existir é subsídio. Perfeito? E aí a gente avançou e a gente tratou quando o militar começará a ter direito a essa remuneração. Ou subsídio, tá? Toda hora eu vou ficar fazendo esses dois lances. Porque você sabe que tecnicamente é subsídio, mas que a lei ainda coloca em diversas disposições a palavra remuneração. Se ligue nisso, tá? Então, quando? No ato da matrícula, no CFO, no CFSD, tá? No ato da promoção, no ato da reversão, a gente viu tudo isso. A gente viu também que pode ser que haja necessidade de um pagamento retroativo e indicamos alguns exemplos. A gente viu também alguns conceitos necessários para fins dessa lei, tá? Por exemplo, o conceito de comandante, de cargo, de organização militar, de encargo, tá? A gente viu tudo isso. E a gente terminou o bloco de hoje vendo as hipóteses de suspensão do direito à remuneração, ao pagamento do militar da ativa. No próximo bloco, a gente vai iniciar com esse slide aqui, ó, com esse assunto, cessação da remuneração do militar da ativa. E depois, professor, a gente vai começar a observar o que é que compõe o subsídio, a gente vai começar a observar quais são as indenizações e as regras, tá? Quais são os outros direitos remuneratórios. Esse é o nosso segundo bloco, perfeito? Beleza? Então, até o segundo bloco. Até daqui a pouquinho.